Olá, querida amiga. Olá, querido amigo. Nos ecos da partilha, das revelações que emergem e têm emergido na minha relação com a Inês, despontam outros pontos e outras pontes e pilares que não podem ficar aqui dentro, entre nós, e que merecem ser partilhados. E abro este meu canal de expressão, abro o meu peito para que processos que já passamos aqui internamente, que agora estão mais robustos, possam ser partilhados. Quando falávamos no primeiro episódio da comunicação verdadeira, transparente, de forma até absolutista, é importante ressalvar sempre que há uma responsabilidade enquanto adultos que nos diz o que é que passamos para a relação. Que narrativas, histórias, julgamentos, deduções, cobranças passamos para a relação, porque isso é maturidade. Maturidade conseguir lidar com o que é meu e não passar para a relação se não for preciso. Ou passá-lo de um lugar de estamos juntos e não de projeção. Filtrar as narrativas é sinal de maturidade. A mente está sempre a produzir pensamentos, histórias, e muitas delas é de salvação. Se o outro não fizesse isto, se o outro não tivesse dito aquela palavra, se o outro se comportasse desta forma, as minhas questões, a minha vida era tão facilitada se o outro isto, aquilo ou aquele outro. E estas narrativas são frequentes, que vêm de um lugar de separação, egoico, e que muitas vezes são apenas a consequência de raiva interna, frustração, tristeza. Já para não falar de fragilidades fisiológicas, sono, fome, doença, stress e questões individuais, processos internos individuais como familiares, de trabalho, do passado, da própria existência individual. Como é que eu consigo não afetar a relação, não projetar no outro e manter não só a relação, esta responsabilidade de manter e preservar a relação sem deixar de partilhar de um lugar de verdade e transparência, e claro que vem sempre em forma de paradoxo. Partilho tudo com maturidade e consciência. Partilho tudo o que é relevante partilhar. Por isso, quando no primeiro episódio falava em partilhar histórias, nós partilhamos essencialmente histórias de nós mesmos. É o que é que nós estamos a viver. Não é histórias das outras pessoas, histórias dos vizinhos, histórias das notícias ou histórias de novelas reais. São as histórias de nós mesmos. E o que é que escolhemos partilhar? Porque muitas vezes nós resolvemos sozinhos. E vamos partilhar em que momento, como, quando e de que forma. Isso é maturidade, isso é responsabilidade. Porque é muito fácil cair nesse... Para quem preconiza uma comunicação tão verdadeira e transparente e fundida, é muito fácil cair na teia do
da análise constante, da retórica constante, mesmo do contraditório constante. Além de outro ponto, que é a questão da funcionalidade. E nós aqui, muitas vezes, temos isso. Pode um de nós não estar bem, mas partilha com o outro. E o outro, o que é que acontece, naturalmente? Tem que gerir essa informação e encontrar na sua responsabilidade um lugar de mais tolerância, empatia, paciência e disponibilidade. Que lugar bonito é quando um de nós partilha: pá, hoje não está fácil. Estou aqui com um assunto por resolver, partilhando ou não o assunto, porque é do próprio e é o seu tempo e o seu momento. Mas avisar isso. Como, ok, preciso aqui de um complemento, preciso aqui de uma mão extra hoje. E muitas vezes é apenas para a funcionalidade. Para cuidar da alimentação, para cuidar da casa, da higiene, dos ritmos, da logística. Como é que eu faço a gestão da raiva, a frustração ou tristeza quando ela acontece sem evitar a projeção no outro na relação? Não estamos a dizer para que não vai afetar, porque afeta sempre. Afeta sempre. Como algo sistémico, afeta sempre. Mas não afeta de forma absoluta. O que é meu é meu. E o que é teu é teu. Nós estamos aqui para nos ajudar. E a responsabilidade vem daqui. Se é uma questão minha, eu vou cuidar dela. Vou cuidar dela com todos os recursos, pessoas, competências que tenho, incluindo a minha casa, o meu lar e a minha ou o meu companheiro. Mas não vou projetar acusando-a ou projetando nela ou nele a minha raiva, frustração ou tristeza. E esta capacidade de nos observarmos a nós mesmos e conseguirmos manter uma bolha de proteção uns para com os outros é também ela sinal de maturidade, crescimento e consciência. E respiramos juntos neste processo que é dinâmico, e esta é que é a beleza da vida. É dinâmico, nós nunca sabemos como é que um de nós vai acordar, nunca sabemos como é que um de nós vai estar durante o dia, nunca sabemos como é que um de nós vai estar no final do dia. Tudo isto pode acontecer de forma sistémica e sempre dinâmica, mais ou menos duradoura de um lado ao do outro. O que é que nós preservamos e quais são os pilares? É o lar e é a relação. Esse é o pilar. É o lar e é a relação. E muitas vezes a beleza de dizermos, a beleza de podermos dizer toda a verdade está aqui. Então cuidamos também da questão funcional. Porque senão tudo desmorona. Se não comemos convenientemente, se não descansamos convenientemente, se não respeitamos o espaço um do outro, começa a desmoronar e a afetação realmente acontece. Gestão é feita juntos, mas não é um sobre o outro, nem um contra o outro. Até porque não só estamos a preservar a relação, mas também porque não podemos usar o outro. Não, não é esse o papel que outra pessoa tem na nossa vida. Usar o outro para essa nossa cura, essa nossa projeção, ou ainda como dependência, seja emocional, seja de outro fator, de prazer
no momento em que nós conscientemente notamos eu estou a servir-me do outro, eu estou a usar o outro, começa tudo a cair. E o convite é sempre qual é o lugar, de que lugar é que estás a agir. E é o convite que quer a Inês, quer eu nos colocamos em cada situação. De que lugar é que estamos a fazê-lo? É mais uma tentação que, se não estamos atentos, que é o que acontece, e na verdade a nossa relação sofre quando nos distraímos, quando um de nós se distrai e não consegue agir deste lugar de infinita gratidão e amor que preza a estrutura, a relação como suporte, começa a haver alguma ameaça a este suporte. E como é que essa ameaça acontece? Ou melhor, quando isso acontece, o que é que nós fazemos? Temos uma premissa, também ela fundacional, é que assumimos, e penso que foi um pedido, quase algo que a vida me foi mostrando, assumimos que a responsabilidade é 50-50. E nesta assunção cai logo por terra a necessidade de quem é que tem razão, quem é que não tem razão, a culpa de quem é. Isso nem é preciso. É, isto aconteceu. E olhamos para os factos. E ambos sabemos o que é que queremos. E então saímos dos factos. Não de um lugar de quem tem ou não tem razão, de quem é a culpa, mas sim de um lugar o que é que cada um de nós pode fazer para que o reencontro aconteça de forma saudável e livre. Seja uma palavra maldita, um gesto infeliz, uma falta de presença. Porque a responsabilidade é 50-50, porque há sempre outra pessoa. Porque as relações humanas tendem para este lugar de amor também para provocar sofrimento um ao outro. A fragilidade humana provoca isso um no outro. E no primeiro momento em que um de nós provoca isso no outro, há essa responsabilidade de como é que eu vou reagir? Como é que eu vou agir mediante isto? E posso logo abafar, agarrar, abraçar essa situação, essa palavra, essa ameaça de desencontro para não alimentar, não potenciar, não escalar. Então a responsabilidade é 50-50. Porque o que nós conseguimos observar também é que a maior parte das questões surge por efeito de escala. Há uma pequena coisa que não foi fluida, depois o outro reage de forma também não presente, não totalitária, não compassiva e começa a escalar. Então temos essa responsabilidade. No mínimo sinal, voltamos à paz, voltamos ao perdão, voltamos ao amor, voltamos à gratidão. E as coisas vão-se curando a elas mesmas. E em termos de médio e longo prazo, o que se nota também é que há muito menos situações destas. Quanto mais ténue e mais rápido conseguimos superar o que aconteceu, integrar, deixar ir, olhar nos olhos e estamos aqui, resolver
no mínimo grau de instabilidade, muitas vezes não é preciso fazer nada, muitas vezes é apenas notar que o outro está distraído com fome ou com sono e deixar ir, ou até sugerir ao outro, e a Inês às vezes faz-me isso, vamos comer primeiro. Porque tendencialmente, onde eu perco mais presença é quando tenho fome ou sono, em que pode vir impaciência, irritabilidade, intolerância. Então muitas vezes o convite é só esse. É a regulação do sistema nervoso. Porque se nos vamos agarrar às reações e às palavras, é muito fácil estarmos sempre a agarrar-nos a isso. A mente egóica adora sentir-se vítima, ofendida, maltratada, desprezada, rejeitada, abandonada, ou o que for. Então está muito atento a isso. É coletivo. É coletivo. E nós estamos aqui a inverter. Com estas partilhas, com a meditação, com a consciência de quem está atento ao que acontece, quem está atento, presente e consciente ao que acontece momento a momento, tem a capacidade de transformar, de reconfigurar, de ressignificar imediatamente. Quando isso não é possível, com auto-investigação, com partilha, com aprofundamento. Como falamos na primeira parte. Por isso não é uma questão de ter ou não ter razão. Isso nem existe, nem acontece. Eu nem me lembro de uma única vez, a Inês ou eu, termos usado o argumento de ter ou não ter razão como ok. Quem tem razão fica com a última palavra e já pode ir descansado. Isso não existe. Porque não é disso que se trata. É uma mudança de paradigma nas relações humanas. O outro ponto que me está a surgir agora é a questão que é quase um axioma para nós. É que o casal é a base de tudo. O casal é a base de tudo. Enquanto este casal, esta relação existe, esta é a base de tudo. É a coisa mais importante do mundo. Tudo se constrói a partir do casal. E quando falamos na primeira parte que quando o casal não está bem, quando há um desencontro, podemos estar todos felizes, mas há um buraco nessa felicidade. Há um vazio nessa felicidade que não se pode esconder. Existe. Podemos estar em sobrevivência, podemos estar produtivos, podemos estar criativos. Mas com aquele buraco de que isto tem que ser sarado. E é um buraco que tem que ser sarado a partir deste lugar de compromisso. Porque ambos já decidimos, o casal é a base de tudo. É a coisa mais importante que existe para ambos. Para a Inês e para mim. Então se assim é, e já viram o poder e a força que é os dois elementos do casal reconhecerem isto. Não só reconhecerem para eles, é reconhecerem verbalmente a esse compromisso. Ambos dizemos sim. Isto é o mais importante que temos. Então, ambos sabemos, vamos cuidar. Incluindo, e há pouco falávamos da questão das emoções, incluindo, por exemplo, e agora tocando noutro ponto, que é a questão do cuidar. Porque nenhum dos dois é mãe nem é pai um do outro. Isso é muito importante. Já assisti e ainda assisto a relações amorosas e conjugais em que uma pessoa assume o papel de mãe ou de pai do outro.
Às vezes, ambos reciprocamente em diversas formas. E não é esse ponto, porque isso toca na questão da dependência que falámos há pouco. E como falei na primeira parte, a relação pode acabar hoje. E nenhum dos dois vai morrer. Por isso. E isso aumenta o amor e o compromisso, e não o contrário. A mente racional, a mente lógica, a mente do Excel pode não entender estas palavras, mas é mesmo isto que se pretende. Porque é isto que nós sentimos, quer a Inês, quer eu. Não há dependência e isto é o que suporta esta relação tal como suporta. Nenhum de nós é mãe nem pai um do outro. Yeah. Por isso, como eu vejo as coisas e a minha experiência, é que nós só tendemos para promover autonomia e independência um ao outro. Só tendemos para promover isso. Seja a cozinhar, a arrumar as coisas, a resolver situações, a criar, somos sempre potenciadores da criatividade única e original um do outro, que vem desse lugar de que eu crio, eu encontro espaço seguro em mim e crio, e, e sou sustentável e suficiente o necessário. Então este lugar, maximizado pela presença do outro, por tudo que o outro nos pode ajudar em termos de logística, de operações, emocionalmente e de suporte nos projetos, é que torna o todo muito maior que a soma das partes. Tudo é feito a partir do casal. E há uma questão importante também, que há pouco falávamos, de gestão de emoções, de limites, de afetação. É que muitas vezes não se entende, não é racionalizável, não se percebe o que é, e muitas vezes nem se nem há disposição para investigar, nem é preciso investigar. E também é preciso discernir o que é que merece ser alvo de investigação e o que é que não merece. Porque existem questões fisiológicas, questões coletivas, questões cíclicas, hormonais, mesmo sistémicas e inconscientes. Coisas que nós muitas vezes não sabemos porque é que nos sentimos de determinada forma. Mas confiamos na impermanência e no suporte. Isso vai mudar, mas estamos suportados. Porque quando perante a ciclicidade e a não previsibilidade, porque isso é a lei da vida, é imprevisível e cíclica, nós ficamos frustrados e precisamos de um livro de instruções. Estamos a entrar em caminhos difíceis, porque não há livro de instruções. Não tem que haver. O livro de instruções implica eu ter que saber, eu ter que entender, eu ter que racionalizar, eu ter que ter causa e efeito. E a vida vai além disso. E a vida em casal muitas vezes vai além disso. E nós, enquanto casais, ou enquanto casal, que vivemos essa componente na cura, por exemplo, quando dormimos juntos, quando os corpos se tocam, quando respiramos juntos, quando há afeto, quando cozinhamos um para o outro, quando brincamos ou cantamos um para o outro, quando
convidamos ou cuidamos um do outro, isso se transforma tão naturalmente e tão organicamente, muitas vezes é de um lugar não entendível. Isso também nos dá lições sobre a vida. E quer se queira, quer não, isto acontece e muito numa relação amorosa. Acontece connosco individualmente, claro que também acontece com a relação amorosa. A comunicação aqui é mais uma vez o suporte. Comunicação verdadeira, transparente e honesta. Respeito pelo sentir, respeito pelo tempo, respeito pelo ritmo, respeito pelo espaço. Eu não tenho que entender tudo. Claro que a meditação traz muito o corpo como base, porque suporta-nos nestes processos. Ajuda-nos a lidar com o sofrimento que é, por exemplo, quando vejo que a Inês não está bem e ela não quer partilhar, ou nem ela sabe porquê. Automaticamente, por uma questão de empatia forte, fico com algum desassossego. Agora, cuido de mim para cuidar da relação e, essencialmente, cuidando da pessoa como ela está e não cobrando. E não exigindo respostas se a pessoa não tem. É o seu tempo, é o seu ritmo. E muitas vezes eu caio ainda nesta falácia de, por querer tanto uma vivência solar, dançante, borboletando um com o outro, perante um contexto, uma emoção mais desagregadora, a vontade é, ok, qual é a solução? Porque isto é a mente competitiva, a mente académica, a mente formativa que eu tenho de qual é a solução. E a solução muitas vezes é desconhecida, ou melhor, é desconhecida mentalmente, pela lógica, mas sim pelo acolhimento, pela escuta, pela presença, pelo deixar acontecer, pelo deixar estar, pelo permitir. Sinto que a partilha tem vindo de um lugar um pouco mais abstrato, esta segunda parte, e confio que tinha que ser assim. Porque este lugar abstrato toca em tudo que é uma operacionalidade de uma relação e de uma casa. E isto é tão forte que eu quando estou aqui a escutar este eco destas palavras, a sentir, é o corpo todo que sente, porque é algo permanente. Tudo isto acontece momento a momento, ou tem o potencial de acontecer momento a momento, e é isto. Este é o ponto mais rico. E talvez, para terminar, toque precisamente nesta premissa que muitas vezes nos esquecemos. A vida já me ensinou a mim que até ao fim dos meus dias, eu posso ficar com a Inês até ao fim dos meus dias. Nós vamos estar sempre, até ao último dia, potencialmente a causar danos um ao outro. Mesmo com este trabalho todo, que continua e continua, o potencial de causar danos, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, claro que com a responsabilidade de ser cada vez menos voluntário, não, mas cada vez menos inconsciente, para que isso reduza a probabilidade de causar danos,
Então o que é que nós cultivamos? É o lugar de onde vivemos e agimos, mas há este potencial. Porque são demasiados fatores no mundo e na vida, imprevisíveis. E a preparação não resolve tudo. A preparação nutre este cuidado e este lugar. Quem quer viver com este compromisso. Para que voltemos a ele. Individualmente e juntos. E não é nada mais forte do que isto. Tudo isto acontece, tudo se resolve, toda a vida acontece a partir daqui. E esta é a perspectiva da meditação nua e crua. Em que tudo é possível, incluindo a melhor resposta pode ser muitas vezes só um olhar. Um beijo ou espada. Um sorriso ou um abraço. Ou um espaço-tempo. Que é amor. Espaço e silêncio são amor. Como é que espaço e silêncio podem ser amor e não amus, distanciamento ou zanga? É quando sabemos qual é o lugar de onde estamos a viver. E quando sabemos de qual é o lugar que estamos a produzir e a permitir esse espaço. E a última palavra que me surge é natureza. Planeta. Natureza. Talvez seja a melhor aliada de qualquer relação humana. Um abraço no coração. Até já.